Oi, pessoal, aqui é o Paulo Gentil, professor de Educação Física e doutor em Ciências da Saúde. Hoje eu vou falar para vocês de um assunto que incomoda muita gente e que também levanta muitas dúvidas, que é a questão por que a gente engorda e por que é tão difícil emagrecer. Eu vou trazer uma abordagem que pouca gente conhece. Eu não estou querendo esgotar o assunto com ela, nem dizer que ela é hegemônica ou absoluta, mas é uma abordagem que pode ajudar a esclarecer a questão de uma forma mais simples. É a questão evolutiva. A gente tem que entender como nós chegamos a ser o que nós somos hoje, para entender como o nosso metabolismo se comporta diante das alterações na demanda e na oferta energética. Primeira coisa, a separação entre hominídeos e símios, entre as espécies, aconteceu entre 7 e 5 milhões de anos. E os primeiros hominídeos conhecidos, eles foram surgir aproximadamente 4 milhões de anos atrás, os australopitecos. Com o surgimento desses homens, houve uma mudança climática bem significativa. As florestas que predominavam no planeta, elas foram sendo substituídas por savanas. Então a disponibilidade de alimentos se tornou menor. Com isso, a gente tinha que conseguir sobreviver comendo menos. Com essa mudança de floresta para savana também, a exposição ao sol se tornou mais severa, porque a gente tinha menos sombra, e os deslocamentos se tornaram maiores. Então a gente começou a adotar a postura bípede, nós fomos perdendo pelos, nós fomos adotando a posição ereta, isso diminuía a área de exposição ao sol e facilitava também os deslocamentos. Junto com essas mudanças anatômicas, algumas mudanças fisiológicas tiveram que acontecer. Nosso metabolismo de repouso, ele teve que baixar para a gente conseguir economizar energia para gastar nos deslocamentos. Porque antes a gente ficava em árvores, a comida estava muito fácil. Conforme ela foi se tornando difícil, a gente teve que andar atrás dela. Então a gente tinha que gastar energia para achar comida. E o clima foi mudando, nós passamos pelos Homo habilis, chegamos ao Homo erectus. Para vocês terem ideia, os Homo erectus, né, que também eram nômades, eles tinham um padrão que, por vezes, os homens das tribos tinham que caminhar 10 quilômetros para caçar. E depois de caçar, eles tinham que recolher a caça e voltar para a tribo. Então imagina, 10 quilômetros para encontrar uma caça, mais 10 quilômetros para retornar para o abrigo. E as mulheres, elas também não eram sedentárias. Essas tribos tinham o padrão chamado caçadores e coletores. Então os homens caçavam e as mulheres coletavam. E essas mudanças climáticas foram acontecendo, até que nossa espécie foi moldada. Aí, aproximadamente há 50 mil anos atrás, foi definido o nosso código genético. Então, nós ainda éramos nômades. Nós ainda tínhamos pouca disponibilidade de comida e tínhamos que fazer muita atividade física. Então, o que nosso metabolismo aprendeu? Que quando você fizesse grandes deslocamentos e comesse pouco, ele tinha que economizar energia. Porque essa energia teria que ser gasta para você encontrar comida. Então, a gente aprendeu a sobreviver comendo pouco. Então entende o que acontece hoje quando você resolve fazer caminhadas muito longas e se alimentar. O corpo entende que você está num ambiente nômade e que a comida acabou. Então você vai ter que comer pouco e empreender um grande deslocamento. Agora imagina, se você conseguiria sobreviver no ambiente para o qual você foi criado, se o seu metabolismo fosse alto, não ia dar certo. Porque se você não encontrasse comida, você ia entrar num estado catabólico e aí você ia esgotar suas reservas energéticas e ia começar a degradar os seus tecidos. Então o ser humano que foi moldado, o ser humano eficiente para a sobrevivência, é um ser humano de metabolismo dinâmico. É um ser humano que consegue baixar o metabolismo quando come pouco, subir o metabolismo quando come muito. E o que aconteceu? Nós fomos moldados há 50 mil anos. Nós somos moldados para comer pouco e nos deslocar muitos. Só que de 5, 10 mil anos para cá, nós começamos a viver em cidades. Com isso, a gente deixou de ser nômade e passou a se estabelecer num local. A gente não precisa mais gastar energia para obter alimento. A gente obtém alimento com facilidade. E a densidade calórica desses alimentos que a gente obtém é muito maior do que a que existia há 50 mil anos atrás, quando nós fomos moldados. Só que o nosso corpo, ele ainda não entendeu isso. Imagina que todo esse processo evolutivo, desde que nós fomos diferenciados dos macacos até hoje, fosse uma pista de atletismo. O ponto em que nós resolvemos ser sedentários seria equivalente a um palmo dessa pista de atletismo inteira. Então imagina, a gente percorreu milhões de anos sendo ativos e comendo pouco. De uma hora para outra, a gente ficou sedentário e começou a comer muito. Essa energia em excesso passou a ser acumulada como gordura. Então, o que a gente tem hoje?
pensando nesse contexto evolutivo. Por que tem tanta gente com excesso de gordura? Porque o corpo está estocando essa energia pensando que vai acontecer um período de privação. Porque era isso que acontecia quando você era nômade. Você ficava muito tempo sem comer, começava a comer muito, essa energia era armazenada como gordura, no próximo período de privação você usava ela. Só que esse período de privação nunca chega. Então, nós estamos engordando porque essa energia em excesso está sendo acumulada. E por que é tão difícil emagrecer? Porque quando as pessoas resolvem perder peso, o que elas fazem? Elas começam a comer pouco e fazer caminhadas, fazer aeróbios de longa duração. O que o corpo acha? Bem, eu sou um nômade, a comida acabou. Eu tenho que andar até encontrar um local mais favorável. Então o que ele faz com o seu metabolismo? Ele baixa. E sabe o que ele vai fazer quando você encontrar comida novamente? Ele vai armazenar da forma mais eficiente possível. E a forma eficiente é como o tecido de gordura. Então, pessoal, muito cuidado com as estratégias de emagrecimento que vocês estão adotando. Porque, na verdade, vocês podem estar simplesmente ativando um mecanismo de defesa que o seu corpo aprendeu a usar ao longo de 7 milhões de anos. E não são 5 mil anos que vão desensinar todo esse processo. Então, entendam, ao invés de pensar nesses efeitos agudos de comer pouco e se deslocar muito, pensem em transformar o seu organismo em uma máquina eficiente em gastar gordura. Pensem em transformar o seu metabolismo de repouso, porque aí sim a gente vai conseguir emagrecer de maneira eficiente. Mais adiante eu abordo esse tema sobre mudança de metabolismo para vocês. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Pessoal, não esquece de dar o like e comentar o vídeo, porque afinal de contas a gente está fazendo isso para vocês. Obrigado.